Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Pode colocar aqui texto a partir do verso de número 1. A palavra diz assim: e ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que a ideia central do texto é mostrar um homem cego, que bem sabemos que no Antigo Testamento eles tratavam o pecado como algo hereditário. Foi por isso que Jesus, quando ele chega lá para ser batizado por João Batista, lá no livro de João, capítulo de número 1, João diz: olha, este é o que veio para tirar o pecado do mundo. Porque até então o pecado era escondido, eles ocultavam o pecado, mas Jesus veio para tirar o pecado. Então, na visão das pessoas, uma pessoa, por ser cega, ou ela era uma pecadora, ou aqueles que haviam sido antes dele pecaram para que a maldição viesse sobre ele também. É por isso que os discípulos perguntaram isso a Jesus, porque os discípulos tiveram esse ensinamento. E a palavra diz que, mais do que depressa, Jesus, ele deixa bem claro. Até porque a pergunta diz: olha, quem pecou? Foi este homem ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele pecou, e muito menos os seus pais. Mas isso que está acontecendo na vida dele é para que a obra do meu Pai se manifeste, é para que a misericórdia de Deus chegue até mim. Então fale comigo: nem os meus pais, muito menos eu. Mas o que está acontecendo na minha história, não, você vai falar de novo, agora você vai falar para fora, tá bom? Vai lá, diga assim: nem os meus pais, muito menos eu. Mas o que está acontecendo na minha história é para que a glória de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus se manifeste em mim e através de mim. Quando Jesus fala isso para os discípulos, mais do que depressa, ele busca então complementar a história. Nem os seus pais, muito menos ele, mas para que a glória de Deus se manifestasse. E Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo,
eu sou a luz do mundo. Jesus estava deixando bem claro que enquanto ele estivesse no mundo, nenhum tipo de treva iria ter mais poder do que ele, porque ele é a luz que qualquer um de nós necessitamos. E o que Jesus estava dizendo na íntegra é que aquele homem, na verdade, necessitava era da luz, a manifestação da glória de Deus. Mas se nós formos tentar entender, alguns historiadores vão dizer que até no Antigo Testamento nós vamos ver que Jesus utiliza um método não tão agradável, porque a palavra diz que Jesus chama ele. Marcos vai falar no capítulo de número 8, explicando e narrando a história de uma forma totalmente diferente. Ele diz ainda um pouco mais profundo. Ele diz: e chamando Jesus, o cego cuspiu sobre os seus olhos. João trata de uma forma diferente. É por isso que eu trouxe esse texto, que João diz que chama o homem, cospe no chão e faz um lodo. E aí a gente vai tentar entender por que Jesus cuspiu, por que Jesus comete um ato tão, talvez, repugnante. Diga para quem está perto de você: Jesus nunca erra. Tudo que ele faz é perfeito. Por que Jesus cuspiu? Porque na tradição, e os historiadores vão dizer que toda pessoa que era impura, toda pessoa que tinha uma deficiência, toda pessoa que não era bem-vinda por conta de uma paralisia, por conta de uma cegueira, ao chegar em qualquer lugar, elas eram recebidas com uma cusparada. Alguém cuspia no chão, no sinônimo de dizer: aqui chegou alguém impuro. As pessoas tinham o costume de cuspir quando diziam que alguém era amaldiçoado, ou para amaldiçoar. Elas utilizavam esse ato para constranger aquele que havia chegado no momento. Aquele homem, a vida toda, porque a Bíblia diz que ele era um cego de nascença. Então ele havia nascido cego, e durante toda a sua vida, aonde ele chegava, ele era recebido por alguém que cuspia no chão. E o cuspir aqui representa sair, lançar. Se você for ler o significado de cuspir, escarrar, lançar da boca. As pessoas lançavam a sua maldição em sua cara quando ele chegava. E talvez naquele dia ele ouviu muitas pessoas cuspirem. Era o que ele mais ouvia. Então para ele já era algo normal, porque toda vez que alguém cuspia, falava sobre o estado em que ele se encontrava, falava daquilo que ele estava vivendo, da dor que ele carregava desde a infância. Mas num belo dia ele se encontra com Jesus, e Jesus, como é perito em mudar a história, fala para alguém que está perto de você e diga: Jesus, quando ele se encontra com você, ele não usa nada novo, ele usa o que você tem para transformar no que ele quer para você. Então, se você tem dor, ele vai transformar sua dor em cura, ele vai trazer alegria. Tem gente que não entendeu, eu vou tentar explicar.
A palavra diz que Jesus comete o mesmo ato que as pessoas cometiam. Porém, Jesus utiliza o ato que aquelas pessoas cometiam para renovar a história daquele homem. Eu quero declarar desde já que o ano de 2023 será o ano em que menos as pessoas terão motivo para cuspir ao seu respeito. Você não entendeu, não? Eu vou falar de novo, e se alguém entender, pega a palavra e dá pelo menos um glória, tá bom? Esse ano será o ano em que menos as pessoas irão cuspir ao seu respeito. Eu vou falar de novo. Vamos lá. Não sou pastor Priscila, mas eu estou na perna. Esse ano será um ano tão diferente que quando as pessoas pensarem em cuspir ao seu respeito, vai faltar saliva na boca dela. Como assim? Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Você está querendo chegar? Eu vou chegar já no ponto certo. Eu não vou enrolar muito, não. O que Jesus estava dizendo para ele naquele momento, quando Jesus cospe, ele escuta, mas de repente ele vê um silêncio. Aleluia. E Jesus cospe no chão e mistura a terra. Jesus naquele momento estava dizendo para ele: todo mundo cospe, mas ninguém resolve. Eu já vou acabar, mas dá tempo de você ir para casa assistir a novela. Ou não vai assistir? Pantanal já acabou? Vai ver a Juma? Então volta pro custo, vamos lá. É porque todo mundo cuspia, mas ninguém resolvia. O que mais tem hoje são pessoas cuspindo ao nosso respeito, mas ninguém resolve nada. Fala do nosso casamento, mas não tem uma palavra para liberar sobre o nosso casamento. Fala dos nossos filhos, mas não tem uma palavra para liberar sobre os nossos filhos. Falam das nossas finanças, mas não tem uma palavra para liberar sobre as nossas finanças. Falam sobre tudo aquilo que a gente viveu, sobre o nosso passado, sobre os nossos erros, mas não tem uma palavra para liberar, para mudar os nossos erros. O que mais nós encontramos hoje são pessoas preparadas para cuspir. Aí Jesus disse: eu vim cuspir e mostrar para você que eu cuspo e resolvo. Jesus cospe no chão e faz um lodo com a terra. O que Jesus estava dizendo? Eu vou levar a tua humilhação lá no princípio, onde tudo começou. Jesus está dizendo nesta noite que Ele vai levar você aonde tudo começou, aonde a sua essência foi gerada. Jesus leva o cuspe até o chão, mistura, faz o lodo e passa sobre os olhos do homem. Aquele homem nunca tinha vivido aquilo. Era algo novo para ele, porque até então ele só ouvia as pessoas cuspirem. Ele só ouvia as pessoas cuspirem, mas eles, naquele momento foi algo diferente, porque alguém cuspiu e veio para resolver a história. Eu quero dizer para você que Deus está mudando o teu cativeiro. Deus vai começar a mudar o cenário dos lugares aonde você chegava. Você não entendeu? Está na hora de ser quebrado todo o princípio de maldição sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares. Você não vai mais carregar peso. Você não vai mais carregar tormenta. Não vai mais carregar humilhação. A palavra diz que Jesus cospe e leva ele dentro da essência novamente. Isso quer dizer, Jesus estava restaurando. O que Jesus estava querendo dizer para ele é: você não é nada daquilo que as pessoas dizem. Você não é nada daquilo que as pessoas comentam.
O tiro é curto, mas é certeiro. Ninguém vai entender o que Jesus vai fazer, porque até então o cenário estava normal, todo mundo era acostumado a cuspir. Eles disseram: olha lá, Jesus está cuspindo do homem. Mas a palavra diz que Jesus cospe no chão, pega a terra, faz o lodo, passa nos olhos, restaura a alegria, restaura o sorriso. É assim que Jesus faz, porque o teu encontro com Jesus vai ser triunfal, irmão. Fala para alguém que está do teu lado aí, se estiver acreditando, fala assim: você acredita no que Jesus vai fazer? Olha bem para ele e diz assim: a partir de hoje, quem cuspiu, cuspiu. Porque a partir de hoje, quando eles olharem para você e abrir a boca, só vai vir palavras. Eles vão ter que dizer: não é ele? Parece, é Jesus. Parece com ele. Não era ela que estava vivendo aquele período, não era ele que estava vivendo aquele período, mas Jesus tocou. E quando Jesus toca, ele toca para resolver. Tem muita gente tocando em você, paralisando a tua vida, paralisando o teu ministério, mas Jesus mandou dizer para alguém que vai pegar essa palavra no ar hoje: ei, eu vou mudar a tua história. A maldição que te acompanhava, eu vou usá-la para transformar em alegria e bênção. Tudo que ele precisava era luz. E a palavra diz que Jesus, ao passar o lodo nos olhos dele, Jesus dá uma palavra de ordem para ele. Vamos ter que mudar o conceito que tinha sobre você. Jesus poderia mandar ele para qualquer lugar. Jesus mandou ele para Siloé, que significa o enviado. Jesus estava dizendo para ele: a partir de hoje a tua história é outra. A partir de hoje você não anda mais a partir de hoje você não vai andar mais chacoalhando uma xicrinha pedindo esmola para os outros. A partir de hoje, o que Jesus estava dizendo para ele é: você não vai mais depender do que as pessoas pensam ao seu respeito. O que tem de gente paralisada na vida, que não assume ministério, que não assume a obra, que não faz o que Deus chamou ele para fazer, porque todavia alguém falou dele, alguém falou dela, alguém falou do casamento, alguém falou do filho, mas Deus está dizendo hoje: eu mudo tudo, eu levo você lá no princípio e eu mostro para você que quem te criou fui eu. Grande Deus. Olha para quem está do teu lado e diga aí: vai cuspir? Aproveita agora. Aproveita hoje. A última cuspida. Vou dizer. A última cuspida aí. Aproveita agora. Diga para essa pessoa que está perto de você até o final dessa mensagem: você vai parar de ouvir as pessoas cuspirem a seu respeito. A sua audição vai mudar. Porque até então você vivia por aquilo que você ouvia. Mas a partir de agora você vai viver por aquilo que você vai ver. Eu quero liberar essa palavra sobre alguém aqui hoje, que até então a sua vida era conduzida por aquilo que você somente ouvia, e ouvia das pessoas erradas. Mas a partir de hoje o Senhor está dizendo: a partir de agora eu vou mostrar o caminho para você.
Eu vou te enviar. Jesus está dizendo: eu vou te enviar. Hoje você não sai daqui como qualquer um. Hoje você sai daqui como um enviado, como alguém que teve um encontro com Jesus, como alguém que teve um encontro com alguém que te levou lá no princípio. Se for necessário, Jesus leva você lá no princípio, Joquebede, para mostrar que Ele é dono. Se for necessário, Deus leva você lá, Paulo, para mostrar que Ele é dono. E o Senhor está aqui entre nós hoje. E Ele manda dizer para algumas pessoas aqui: você entrou aqui hoje, talvez com um único barulho no seu ouvido, só aquilo que as pessoas diziam a seu respeito. Só que hoje Jesus quer mudar a história de algumas pessoas, e Ele está dizendo: eu te envio. As pessoas te param, mas eu te envio. Chega. Quem cuspiu até hoje, cuspiu, irmão. Porque a partir de agora, o último que cuspiu mudou minha história. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo: ei, vai lá e lava-te. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: você não vai mais precisar carregar essa maldição sobre a tua vida. Vai lá e se lava, se limpa, porque a tua aparência vai ser outra. Está perto de você. Jesus é tão forte, é tão bom, que até cuspindo Ele resolve o problema. Manda um recado para os que gostam de ficar cuspindo ao seu respeito aí, diga para eles: ei, aproveita aí, hein? Aproveita essa semana, aproveita hoje, porque o último que cuspiu mudou a minha história. O último que cuspiu me fez enxergar o que eu não enxergava. O último que cuspiu me enviou quando ninguém me enviava. E Ele está comigo. Ele acreditou em mim. Ele acreditou na minha história. Ele não olhou para o meu pecado. Ele não olhou para a minha vida bagunçada. Ele não olhou para o que eu cometi ou para o que os meus pais cometeram. Mas Ele disse: o que está acontecendo na vida dela, na vida dele, é para que meu nome seja glorificado. Descer até Siloé hoje. Jesus está chamando algumas pessoas até Siloé hoje. Você precisa descer e se lavar. E depois que você se lavar, você vai enxergar o que você não enxergou. Todo período de humilhação, todo período de discórdia, diga para quem está do seu lado: irmão, vamos fazer um trato aqui. Se for para cuspir e não resolver, fica de boca fechada. Cospe, por favor. O que tem de gente falando da gente? O que tem de gente falando da nossa vida? Ah, mas essas pessoas do mundo, que pessoas do mundo? São os crentes mesmo, irmão. Tem muito crente que fala até pelo cotovelo, fala o que não deve. Para de cuspir. Cospe sobre a minha família. Não cospe sobre a minha casa, porque o último que cuspiu lá mudou a minha história. Ele não me deixou da mesma forma. Ele entrou na minha história para fazer história. Jesus entrou na tua história para fazer história. Diga para quem está perto de você: chega de ser estatística. Você vai se tornar uma história. Sua família vai se tornar uma história. Sua família vai se tornar um livro bem complicado de ler, irmão, em hebraico, mas vai ser. Vão folhear e não vão entender nada. Sabe por quê? É uma família cheia de milagres. Vão virar páginas e páginas e vão tentar entender, vão tentar calcular, vão jogar a calculadora fora, porque
fez a tua história é dono do tempo, é dono das horas. Ele calcula, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece você. Jesus estava dizendo para aquele homem: o que aconteceu com você a vida toda vai acontecer comigo. Que eles vão arrancar minha barba, eles vão me machucar e vão cuspir sobre a minha cara. Jesus já sabia, mas Jesus disse: eu aguento, eu vou aguentar e vou suportar tudo isso para você lá na frente, não se preocupa. Mas agora você vai receber aquilo que você nunca teve. Eu vou te dar o direito de ser enviado. Jesus sabia, irmão, porque eles iriam cuspir. Isaías 50 fala sobre isso. Dei meu dorso a eles, fio a fio da minha barba foi arrancado, cuspiram na minha face, porque apedrejavam dizendo que ele era maldito. Tem muita gente abrindo a boca para falar da maldição. Chega. Jesus chegou para falar do que você vai ser a partir de agora. Geralmente quem cospe só sabe falar do passado. Mas Jesus disse: eu vou cuspir para fazer uma história nova daqui para frente. Olha para quem está do teu lado e diz: quem cuspiu até hoje? Cuspiu, irmão. Diga para ele: a partir de agora, toda vez que ele encher a boca para cuspir, ele vai ter que dizer: ué, o que aconteceu? Não era ele? Parece-se com ele, mas não era aquela, mas não era aquele casamento atribulado, mas não era aquela família cheia de... Mas rapaz, o que aconteceu? E a palavra diz que o próprio homem disse: sou eu. O teu encontro com Jesus vai deixar você marcado, a ponto de você ganhar uma nova identidade. Fala para alguém que está do seu lado aí: você vai ganhar uma nova identidade. As pessoas vão ter que reconhecer que o que Jesus fez, eles nunca conseguiriam fazer. O que Jesus fez na minha história, irmão, tem muita gente que tentou fazer, mas não conseguiu. Mas o que Jesus fez, Ele fez perfeito. Ele disse: você vai ser enviado. Eu chegava em casa, minha mãe olhava para mim e dizia: rapaz, até onde você vai? E Jesus estava do lado dizendo: ele vai para onde eu vou enviar ele. Ah, mas até quando você vai viver assim? Jesus disse: calma, o Siloé dele está chegando. Ei, diga para você mesmo, diga: eu nessa noite não quero nada menos que Siloé. Ou eu vou para Siloé, ou continuam cuspindo em mim. Eu vou para Siloé, ou continuam cuspindo em mim. Decide para onde você vai hoje. O que você quer na sua vida hoje? Ou você quer ser enviado, ou você quer continuar sendo amaldiçoado? Você quer ser enviado, ou quer que as pessoas continuem falando daquilo que você viveu? Mas se você quiser ser enviado, a partir de agora você vai ter uma resposta na ponta da língua. Quem mudou minha história é profeta. Foi isso que o rapaz falou. Quando questionaram ele, disseram: quem foi que tirou você da situação que você vivia? Ele disse: eu não sei o nome dele, sei que ele é profeta. Porque ele liberou sobre mim uma palavra. Ele tem palavra. A palavra dele mudou. Ele disse: vai e lave. E depois que eu me lavei, eu vi algo interessante. Quando perguntam para ele o que aconteceu, ele não fala do cuspe, ele só fala do lodo. Sabe por quê? Porque ele não vai falar do último estado que ele viveu. Ele vai falar da novidade que aconteceu na história dele. Leia comigo, põe aqui. Eu vou ler com você para a gente já terminar. Porque Deus quer ter um encontro com você em Siloé ainda hoje. Olha lá. Então os vizinhos, versículo 8. Então os vizinhos
E aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Quer dizer, porque as pessoas estão sempre acostumadas com o seu último estado. Não é, aí ele diz aqui: alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas como você não depende mais do que as pessoas pensam de você, e agora você assumiu a sua própria identidade, ele dizia: sou eu mesmo. Tem gente que entendeu lá atrás, deu glória. Como você não depende mais daquilo que as pessoas dizem ou pensam ao seu respeito, você tem agora uma opinião própria. Sou eu. Tem alguém aí que pode acreditar nessa palavra e pode dar um brado dizendo: sou eu. Mas você vai falar o seu nome. Vou ler de novo, e quando chegar nessa parte aqui, onde dá umas aspas, você vai dizer o seu nome. Sou Leandro. Você vai falar o seu. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: pode passar. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos, e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. De maldição passei a ser uma história. Não se preocupe, as pessoas vão confundir você, porque elas estão sempre acostumadas com o seu último estado. O importante é que você saiba que quem encontrou com você, o homem chamado Jesus, ele mostrou para todo mundo que ele cospe e resolve. Em outras traduções ele vai dizer: o homem que eu encontrei passou barro. Isso quer dizer, ele me levou na minha essência. Ele mostrou onde tudo começou. Ele nem falou da maldição, não falou da saliva, porque a saliva representava o cuspir. As pessoas se cuspiam para dizer que ele era impuro. Mas ele falou daquilo que Jesus fez. Jesus transforma a maldição em bênção. É o que Jesus vai fazer na tua casa. É o que Jesus vai fazer sobre a tua família. Ele vai transformar, ele vai virar tudo que está do lado avesso para o lado correto. Você está aqui, mas ele está lá na tua casa, revirando os guarda-roupas, colocando tudo em ordem. Jesus está lá no quartinho da bagunça do teu coração hoje, mudando tudo aquilo que te comprometia com o passado, para que você saia daqui hoje dizendo: sou eu. Sou eu. Ah, mas parece-se com ele. Os outros diziam: não, eu acho que não é. E como ele já tinha uma opinião formada, Jesus te encontrou para formatar você. Jesus mudou tudo, irmão. Jesus colocou você, limpou de tudo aquilo que você carregava e não deixou backup. Porque a partir de agora ele tem algo novo, uma história nova, uma nova história. Ele tem para mim um novo tempo. Ele tem para mim. E tudo aquilo que perdi foi: ouvirei em sua boca, te abençoarei. Uma nova história.
acontecendo ao seu respeito. Antes de Siloé e depois de Siloé. Jesus veio como luz para dar luz a quem não precisava. Sem a luz você não consegue ser enviado. Luz do mundo. Está na hora, irmão, de você assumir a tua identidade verdadeira. Quem é você agora? Sou o enviado. Mas quem fez isso com você? Um homem chamado Jesus. Mas ele é de Deus. Isso eu não sei. Eu sei que ele é profeta. Porque ele usou a maldição que eu carregava para transformar em bênção. Tanto que quando ele chegava nos lugares, as pessoas cuspiam. Mas naquele dia, diante dos fariseus, tiveram que dialogar com ele. E disseram: ó, finalzinho do texto vamos falar, você é pecador e está querendo nos ensinar a palavra? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o seu novo estado. Elas se acostumam com aquilo que você viveu. Pô, mas você cheirou todas, agora você prega a palavra? Você cometeu erro pra caramba, agora você está querendo pregar? Está querendo? Não, eu vou pregar. Enviado. Alguém que andava de cabeça baixa, aceitando o que as pessoas pensavam a respeito dele, volta de cabeça erguida, com a perspectiva de vida, dizendo: a partir de agora não vai ser mais como era antes, Marcos. Tem hora que a gente precisa sair para ver o tamanho da imensidão daquilo que Deus tem para nós. Talvez até hoje você só ouviu o que as pessoas falaram, o que elas lançaram da boca. Mas eu quero liberar sobre a tua vida aqui. É o último barulho que você vai ouvir de alguém cuspindo. E esse é o de Jesus hoje. Ele vai mudar a tua história. Pode apagar essa luz um pouco, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você, nessa noite, precisa, talvez você veio aqui, dependendo daquilo que as pessoas falavam para você. Mas você iniciou esse ano ouvindo coisas que você não queria ouvir. Jesus tem uma palavra diferente para você hoje. Jesus hoje te direciona a Siloé. Siloé é o teu altar. Talvez aquele homem saiu da presença de Jesus e até chegar em Siloé, ele gerou algumas dúvidas no seu coração. Será que vai dar certo? Porque ele não viu a princípio, ele viu depois que ele se lavou. Mas ele acreditou na palavra. Talvez saindo do teu lugar e vindo até aqui à frente, você venha com dúvidas. Mas quando você colocar as suas mãos aqui no altar, o Senhor vai abrir os seus olhos. Quando você se lavar, as pessoas vão ter que olhar para você diferente. O Senhor está querendo transformar tudo aquilo que foi maldição em bênção. Chega de ser mais o mesmo.
Pastor, mas e depois, se as pessoas continuarem pensando em mim como eu era antes? O importante é que você saiba o que Jesus fez agora. Eu nem pareço, nem devo ser, eu sou. Porque o eu sou me enviou. Agora eu sou enviado. Eu tenho um chamado. Se você precisa hoje lavar o seu rosto em Siloé, talvez o que falta para você é isso. Talvez até hoje você andou da presença de Jesus até Siloé, mas parou no meio do caminho, porque se acostumou com o seu último estado. Mas Jesus está dizendo hoje para algumas pessoas: faltam alguns passos. Quando você chegar lá, tudo vai ser diferente. Talvez você criou dúvidas no seu coração, mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: a partir de hoje, os comentários ao seu respeito serão diferentes. Vamos ter que segurar muito custo por aí, viu, meu irmão? Vamos ter que ver famílias restauradas. Vamos ter que ver filhos na presença do Senhor. Vamos ter que ver os esposos servindo a Jesus, liderando pessoas. Mas para isso você precisa acreditar. Se você precisa fazer isso hoje, sai do seu lugar e vem aqui.